Olá, bem-vindo ao canal e hoje vou falar um tema muito especial para mim, algo que eu voltei a fazer depois de 20 anos, que é correr e aprender a relação entre correr e meditar. E isso vai nos ajudar a entender uma relação que eu demorei muito para perceber a profundidade dela. Para você que não me conhece, vamos lá. Meu nome é Vitor, eu sou economista pela USP, me curei de um câncer há 20 anos atrás e desde então trabalho com terapia, yoga e meditação. Fui aluno e biógrafo do professor Hermógenes, trabalhei 10 anos com ele, professor assistente autorizado de Ashtanga por Lino Miele, uma das referências principais do Ashtanga Yoga, e também ordenado pelo mestre Thich Nhat Hanh, o pai do Mindfulness. Tenho 15 livros publicados e espero poder ajudar você nesse vídeo sobre esse tema tão especial. Vou falar primeiro de um autor que eu gostava muito, já tinha lido o livro dele e a história dele eu já sabia, e eu acompanho o podcast dele, que é um triatleta chamado Rich Roll. Esse livro dele, Finding Ultra, era muito interessante quando eu comecei a ler o trabalho dele, porque ele chega ali aproximadamente aos 40 anos e percebe que a vida dele estava indo num rumo que ele não queria, ele estava fora de forma, uma pessoa com problema com álcool, né? E aí ele descobre o triatlon. E ele então conta a narrativa dele de uma das provas que ele fez, que é competir 5 triatlons na sequência. É bem interessante como ele sai então daquela condição de uma pessoa completamente sedentária, perdida, sem objetivos, e vai através do esporte, né, esse processo de modificação. E é muito interessante porque ele tem esse podcast onde ele traz convidados para conversar, e são conversas e diálogos muito interessantes. Outro fator do Rich Roll que também me chamou a atenção é que nesse processo de transformação ele também se tornou vegano, e ele então foi considerado uma das pessoas mais bem preparadas fisicamente do mundo, sendo vegano, né? E com mais de 40 anos fazendo todo esse processo. Então me chamou muito a atenção a história dele, o livro dele, mas não tem em português, infelizmente, mas é um livro que vale a pena. E através das conversas e dos diálogos do Rich Roll que eu conheci o David Goggins, que tem vários vídeos dele no YouTube, vocês podem encontrar. Eu quero chamar a atenção para a capa do livro dele, Can't Hurt Me, que mostra ele aqui extremamente obeso, tá? Olha, aqui atrás, não sei se dá para você ver direitinho, atrás dele vestido de branco, né? Tem ele extremamente obeso. Ele tem feitos fantásticos de transformação, de ter corrido ultramaratonas. O fato dele ter feito 3 semanas do inferno, chamados Navy Seals, que é o teste mais desafiante entre os testes de entrada do exército americano. E ele se transforma, né, dessa pessoa obesa, dessa pessoa que tinha problemas pessoais, uma timidez muito grande, traumas de criança. Ele vai ele começa a assumir esses desafios, e ele tem um período de meses onde ele consegue perder todo esse peso para poder fazer o teste de entrada, e aí depois fazer ainda a Semana do Inferno, que é a semana que é mais ou menos em torno de 150 interessados em entrar para os Navy Seals, e só sobra 25, 30, alguma coisa assim. Todos vão desistindo, né? E ele não. E aí depois disso ainda dele ter feito, ele entrou para a aeronáutica, ele entrou para outros testes militares. Depois ele começou a correr ultramaratonas, né? Sem nunca ter corrido antes. E ainda quando ele decidiu que ele ia parar com as outras maratonas, ele decidiu bater o recorde mundial de barra, né? De fazer barra em 24 horas, e bateu o recorde mundial na terceira tentativa. Ele falhou 2 vezes e na terceira ele conseguiu, sendo que a estrutura dele é grande, então o recorde para ele é muito difícil de executar. E ele vai mostrando que todos esses grandes desafios da vida ensinaram ele a calibrar a mente dele, né? E hoje o foco principal dele é as corridas, a área onde ele se dá melhor, mas ele mostra que ele não corre para competir, ele corre
para o processo mental. É a mente. Isso me chamou muito a atenção, porque várias entrevistas dele são conclusões budistas que ele chega através dos processos de esforço físico, da atividade física. Outra entrevista muito interessante que eu também aprendi lá no podcast do Rich Roll foi com ele é índio, família indiana-americana, né? Ele morou mais tempo nos Estados Unidos, Sanjay Roll, que é um cineasta e que fez esse filme 3100 Run and Become. Maravilhoso filme. Ele era discípulo de Sri Shimonen, que era um indiano que trabalhava essa coisa da atividade física como forma de desenvolvimento espiritual. O mestre ele começou com as corridas. E aí tem uma corrida que são 3.100 milhas. Isso aqui é mais de uma maratona por dia. Eles têm 52 dias para correr, mais de uma maratona por dia. É um absurdo, assim. Eles correm em torno de um quarteirão em Nova York. É, assim, extremamente desgastante o calor. E tem um rapaz que retrata lá no filme, que é 14 anos que ele corre isso. Então, assim, é realmente interessante ver, porque vai além do que a gente conhece sobre maratona e limite até da ultramaratona, e tudo por uma causa espiritual. Eles estão buscando correr todas essas distâncias para superar os limites da mente, os limites da nossa condição. Então é muito interessante. E nesse documentário ele traz também outros personagens interessantes que vale a pena conhecer. Por exemplo, a questão dos índios que caminhavam, né? As nações nativas dos Estados Unidos que corriam pelas regiões americanas grandes distâncias, né? E isso é um conhecimento que se perdeu. Nesse documentário fala dos caçadores africanos, né? E mostra essa tese sobre a questão de que o homem se desenvolveu porque corre, e como que a tendência do homem era caçar correndo, cansando os animais. E eu achei essa tese meio absurda e fui estudar isso, e realmente faz sentido, né? Por causa da resistência humana que levava os animais que tinham maior velocidade a se cansar, e os homens então conseguiam ter a sua caça. Então é bem interessante esse documentário. Está disponível no Vimeo, né? Mas precisa saber inglês também, porque não tem legenda, né? Mas está no Vimeo, quem quiser alugar ou comprar o documentário. É muito especial. E aí me conectou mais profundamente com essa questão da espiritualidade na corrida, de perceber que as pessoas não correm por provas, ou não correm por questões de tempo, né? Ou até isso pode estar junto, mas o ponto especial de ter o desenvolvimento interno, a corrida como desenvolvimento interno. Então é uma indicação assim que eu faço para vocês, e muito especial esse livro, esse filme, desculpe. E um documentário anterior que está disponível no YouTube, se vocês quiserem assistir. Esse era o guru desse indiano, Sri Shimonen, Challenging Impossibility. Porque depois de uma certa idade, depois dos 50, ele corria, ele foi um corredor desde jovem, indiano. Mas depois, né, esse guru, ele chegou aos 53 anos, ele descobriu o levantamento de peso, e ele começou a trabalhar o levantamento de peso, e aí ele levou a questão da espiritualidade para o levantamento de peso. Então é interessante ele fazer as demonstrações de força e concentração também como uma prática de desenvolvimento interior. Então esse é um documentário mais curtinho, de 30 minutos, mas vale a pena conhecer, e vai nesse mesmo interesse da atividade física como processo de busca de paz interior e de desenvolvimento pessoal. No documentário Run to Become, ele também fala dos monges maratonistas do Monte Hiei. E aqui é mais a minha área de conhecimento, assim, é um budista, a tradição budista. Esses monges fazem um processo de caminhada de vários dias, né? Eles caminham o dia inteiro, né? São 1000 dias de caminhada, que é um processo de ordenação
feita através de caminhada. Maravilhoso! Você acha bem explicado a história desses monges nesse documentário também. E essa é a forma de purificar a mente para se atingir o estado iluminado. Então veja que interessante, né? Uma outra tradição, a tradição budista, também trabalhando, né? Aqui essa corrida ela é toda ritualizada, né? Você vê a roupa dele aqui, né? Como esses monges se preparam, e a cada 3, 4 anos é um monge escolhido para fazer esse ritual. Não é qualquer um, não é uma corrida, né? Faz parte de todo um processo do desenvolvimento, da ordenação daquela comunidade, né? Aí a cada 3, 4 anos um monge é escolhido para fazer. Até curioso, né? Porque dentro dos textos está escrito, né? Caso ele não consiga terminar todo o ritual, ele se suicida, ele deveria se suicidar, porque é função terminar. Mas isso não tem acontecido, porque eles se preparam durante anos e anos para fazer isso, mas eles correm quase uma maratona correm uma maratona por dia durante quase todos esses 1000 dias. Em torno da montanha tem todo um ritual, tem os lugares específicos onde eles fazem as preces, os mantras. Vale muito a pena então assistir o documentário para também saber essa história. E muito da fonte foi desse trabalho dele, é esse livro aqui, ó, Nascido para Correr. Esse você encontra em português, e eu vou dizer para vocês, foi um dos melhores livros que eu li recentemente. Maravilhosa a forma como está contada a história. O autor é o Christopher McDougall. Ele conta a história da tribo dos Tarahumaras, e essa tribo tem corredores nas montanhas do México, e eles eram famosos por correr longas distâncias, uma tradição onde a corrida faz parte do ritual da tribo. E eles eram famosos por ter corredores, mas que viviam desaparecidos nas montanhas, porque eles não tinham contato com as comunidades locais, né, mais próximas, né? Eles viviam mais nas montanhas, não era junto às cidades. E eles descobrem isso. Conta a história muito interessante do cavalo branco, que é o caballo branco, né? Que é este do lado direito aqui, que tenta organizar a corrida entre o maior ultramaratonista americano e o maior corredor dos Tarahumaras, a tribo. Então vale a pena, porque assim vai contar toda uma história cheia de dados interessantes sobre essa corrida. Está aqui os dois, né? O Scott Jurek, que é um dos maiores ultramaratonistas americanos, com o Arnulfo Kimari, que era um dos maiores corredores das tribos, né, das montanhas do México. E aí no livro também tem detalhes sobre corrida, método de corrida, histórias, né, dos grandes corredores. É muito boa a leitura e está em português. Então eu sugiro quem quiser aprender sobre corrida, saber dessa questão da relação da corrida com a natureza, como que é essa questão de se integrar com a natureza no ato de correr, pisar na mãe terra, respirar o ar, a relação com o Pai Céu que é falado entre os índios americanos. Esse livro traz essa relação vivida, né, pelos mexicanos. E é tão importante essa história que depois foi feito um documentário sobre o próprio cavalo branco lá. A verdadeira história do cavalo, uma história interessantíssima da vida dele, Run Free, que ele abandona tudo para viver entre os Tarahumaras, entre esses nativos mexicanos, para poder viver esta vida de correr e uma vida simples, né? Uma vida minimalista, mas onde a corrida era a parte principal dessa vida. Então esse é um documentário que sai daquele livro, né? Desse livro que eu estou sugerindo para vocês, que vale muito a pena. Aí se você quiser saber mais sobre corrida, tá motivado para voltar a correr, quer saber detalhes técnicos da corrida, o principal canal de corrida no Brasil é o Corrida no Ar. O Sérgio Rocha é simpaticíssimo, ele tem esse livro 100 coisas que todo corredor deveria saber, com dicas essenciais para quem precisa estar iniciando na corrida e aprendendo, tá bom? Então
ficamos aqui com todas essas dicas para você e eu vou estar voltando mais vezes a esse assunto, mas essa integração de perceber a corrida como algo espiritual, a corrida como uma prática de meditação, a corrida como um provocador do mindfulness, a gente vai estar falando isso outras vezes. É só acompanhar o canal, acompanhar o trabalho que você vai ter tudo isso disponível para você, tá bom? Grande abraço e até mais!